Eu trabalhava no turno da madrugada de um posto de gasolina Ipiranga, na BR-153. Um trecho conhecido por muitos acidentes e histórias de arrepiar. Aceitei o turno porque pagava bem. Mas logo percebi que aquelas madrugadas eram mais silenciosas do que eu esperava. O tipo de silêncio que não é confortável, mas opressivo. Naquele posto, afastado de tudo, com apenas a luz fraca dos refletores e o zumbido das câmeras de segurança, qualquer som parecia fora do lugar. Era uma terça-feira comum. Já passava das 2 da manhã. Eu estava no caixa, verificando a planilha de vendas, enquanto o frentista, Cláudio, estava do lado de fora, encostado na bomba de combustível, fumando escondido. Um hábito que eu sempre o alertava para largar. Mas ele insistia. Lá fora, o vento fazia um barulho estranho. Algo entre um assovio e um lamento. Olhei pela janela de vidro que dava para as bombas e percebi Cláudio olhando fixamente para a estrada. Ele estava imóvel, o cigarro pendurado entre os dedos, quase apagando. Fui até a porta para ver o que estava acontecendo. O que foi? Perguntei, tentando enxergar o que ele via. Ele me respondeu sem virar o rosto. Acho que tem alguém parado ali no acostamento. Olhei na direção que ele apontava. Uma figura estava no acostamento da estrada, não muito longe do posto. Era alta, magra, vestida com algo escuro, que parecia um manto. A figura estava completamente imóvel, como uma estátua. Os refletores do posto iluminavam parcialmente aquela silhueta. Mas a cabeça estava inclinada para baixo. E eu não conseguia distinguir o rosto. Deve ser algum caminhoneiro que ficou sem combustível. Sugeri, embora soubesse que isso não fazia muito sentido. Caminhoneiros geralmente vinham direto para o posto. Não sei, tá estranho. Parece que tá olhando para cá. Cláudio parecia desconfortável, e isso me preocupou. Ele era um sujeito durão, daqueles que não se assustam facilmente. Resolvi voltar para dentro e pegar a lanterna que deixávamos no balcão. Quando saí novamente, a figura já não estava lá. Sumiu? Perguntei. Cláudio assentiu, apagando o cigarro nervosamente. Ainda assim, decidimos dar uma volta rápida pelo posto, só para garantir que não havia ninguém por ali. Caminhamos em silêncio pelas laterais do estabelecimento, passando pelas bombas de combustível e contornando o galpão onde ficavam os estoques. A sensação de ser observado era sufocante. Em determinado momento, ouvimos um barulho seco, como se algo tivesse caído no telhado do posto. Era um som pesado, como o de algo grande pousando. Tá ouvindo isso? Perguntei, mas Cláudio já estava olhando para cima, com os olhos arregalados. A lanterna tremia na minha mão quando iluminei o telhado. Não vi nada, mas o barulho continuava, como passos arrastados no metal. Então algo estranho aconteceu. As luzes do posto começaram a piscar, e o gerador, que quase nunca dava problema, falhou, mergulhando tudo em uma penumbra inquietante. Voltamos para dentro apressados. As câmeras de segurança ainda estavam funcionando. Então, corremos para a sala de monitoramento. O que vimos ali foi a coisa mais perturbadora que já presenciei. No monitor da câmera, apontada para a entrada do posto, a figura que antes estava no acostamento agora estava de pé, bem na frente da loja de conveniência. Imóvel como antes, mas muito mais próxima. O rosto ainda estava coberto pela sombra do manto, mas havia algo de errado na forma como ela parecia se inclinar levemente para frente, como se estivesse estudando nossos movimentos. Cláudio sussurrou: "Isso não é humano, cara. Isso não é humano." Decidimos não sair. Ligamos para a polícia,
Mas como era de se esperar, nos pediram para aguardar, já que não parecia ser uma emergência. Ficamos presos ali, assistindo aquela figura no monitor, sem ousar sair da sala. Então, a coisa se moveu. Lentamente, ela inclinou a cabeça para o lado, como se soubesse que estávamos assistindo. Um dos refletores, do lado de fora, explodiu com um estalo, e por um breve momento, o monitor ficou em estática. Quando a imagem voltou, a figura não estava mais lá. Passamos o restante da madrugada em silêncio, trancados na sala, apenas esperando o sol nascer. Quando a polícia finalmente chegou, explicamos o que havia acontecido, mas eles não levaram a sério. No entanto, antes de irem embora, um dos policiais comentou: "Vocês sabiam que, há uns anos, teve um acidente feio aqui perto? Um caminhoneiro perdeu o controle e bateu. Dizem que o motorista saiu do caminhão todo queimado, pedindo ajuda, mas ninguém parou. Depois daquele turno, pedi transferência. Cláudio fez o mesmo. Até hoje, quando passo por aquele trecho da BR-153, evito olhar para o acostamento. Não quero dar de cara com aquilo de novo." Trabalho como frentista em um posto de gasolina, Shell, há quase 5 anos. Sempre preferi o turno da madrugada. Era mais tranquilo, com poucos carros, e me dava tempo para organizar os estoques e colocar os pensamentos em ordem. Mas depois do que aconteceu há cerca de um ano, a paz que eu encontrava nessas noites virou um pesadelo constante. Era uma quinta-feira, e a madrugada estava especialmente silenciosa. O posto ficava em um trecho da estrada isolado, cercado por árvores e sem muitas construções por perto. O único som que quebrava o silêncio era o vento passando pelas árvores e o zumbido baixo das luzes fluorescentes do posto. Por volta de 2h30, eu estava no balcão da loja de conveniência, revisando algumas anotações, quando percebi algo estranho. As câmeras de segurança, que monitoravam todas as bombas e áreas ao redor do posto, começaram a apresentar interferências. As imagens tremiam, apareciam listras estáticas, e então tudo ficou preto por alguns segundos antes de voltar ao normal. Foi quando notei algo na tela. Na câmera, que apontava para o lado direito do posto, onde havia uma pequena área de descanso para caminhoneiros, uma figura estava parada. Era um homem, mas algo nele não parecia certo. Ele estava completamente imóvel, virado de costas para a câmera, com as mãos ao lado do corpo. Usava roupas escuras e um chapéu antigo, algo que parecia saído de outra época. Fiquei olhando para a tela, esperando que ele se movesse, mas ele continuava parado como uma estátua. Achei estranho, mas pensei que fosse algum caminhoneiro que tinha parado para descansar. Resolvi sair para perguntar se precisava de algo. Assim que coloquei o pé para fora da loja, o vento gelado me atingiu. Olhei na direção onde o homem estava, mas ele não estava mais lá. Caminhei até o local, iluminado apenas pela luz fraca das lâmpadas do posto, mas não encontrei ninguém. Um calafrio percorreu minha espinha, mas me convenci de que ele devia ter ido embora. Voltei para dentro da loja, e foi quando as coisas começaram a ficar realmente assustadoras. As luzes do posto começaram a piscar, uma por uma, até que apenas a loja permanecesse iluminada. Corri até o painel de controle para verificar se havia algum problema elétrico, mas não consegui encontrar nada de errado. Então ouvi uma batida seca na porta de vidro da loja. Olhei para cima e lá estava ele, o homem de roupas escuras e chapéu, parado do outro lado do vidro, olhando diretamente para mim. Mas algo estava terrivelmente errado com seu rosto. Não havia olhos, apenas 2 buracos profundos e escuros,
como se tivessem sido arrancados. Sua pele parecia pálida, quase translúcida, e um sorriso macabro estava estampado em sua boca. Um sorriso que não parecia humano. Congelado de medo, fiquei sem saber o que fazer. Ele levantou a mão lentamente e bateu de novo, 3 vezes, cada batida mais forte que a anterior. Peguei o telefone para ligar para a polícia, mas o aparelho não dava sinal. Tentei usar meu celular, mas ele também estava sem serviço. A figura então começou a se mover. Ele deu a volta na loja, parando em frente a cada janela e encarando-me com aquele sorriso horripilante. Foi quando ouvi o som das bombas de gasolina ligando sozinhas. Olhei para as câmeras de segurança e vi que todas as mangueiras estavam fora de seus suportes, como se algo invisível as tivesse arrancado. De repente, o alarme da loja disparou, um som agudo que me fez cobrir os ouvidos. Corri para o painel para tentar desligá-lo, mas nada funcionava. Quando olhei novamente para as janelas, o homem havia sumido. Pensei que o pior havia passado, mas então senti uma presença atrás de mim. Um frio cortante invadiu a loja, e eu não tive coragem de me virar. Podia ouvir uma respiração pesada, lenta e gélida, como se alguém estivesse bem próximo ao meu ouvido. Com todas as forças que me restavam, me virei rapidamente, mas não havia ninguém lá. Porém, no chão, havia marcas de pegadas molhadas, que iam do balcão até a saída da loja. Depois disso, as luzes pararam de piscar, o alarme desligou e tudo voltou ao normal, como se nada tivesse acontecido. Passei o resto do turno tremendo, sem coragem de sair da loja até o dia amanhecer. Quando meu supervisor chegou, contei o que havia acontecido, mas ele apenas riu, dizendo que eu devia estar cansado. No entanto, quando fomos revisar as câmeras de segurança, as imagens estavam cheias de estática, mas em alguns quadros era possível ver o homem de chapéu parado, olhando diretamente para a câmera. Desde aquela noite, nunca mais trabalhei no turno da madrugada. Mas o que mais me assombra é saber o que, ou ainda pode estar lá, o que de fato era aquilo. É assustador. Não esqueça de deixar seu like e se inscreva no canal. Ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Obrigado.